A responsabilidade é grande. Você sabia que você vai decidir a eleição? Sim. Não sabia. Como? Elas tomaram conta do pedaço. Candidato que pretende se eleger vai ter que passar pelo crivo feminino. Para se ter uma ideia, no Brasil, são 76 milhões de mulheres que votaram na última eleição, quase 53% do total de pouco mais de 146 milhões. A parcela que mais participou no processo eleitoral foi o grupo dos 45 a 59 anos. Dos mais de 34 milhões de eleitores da mesma faixa etária, 18 eram cidadãs brasileiras, representando 52,6% desse segmento. Os homens aparecem com 47,37% do total de pouco mais de 16 milhões. Xanxerê não foge à regra da maioria do país. Dos 33.788 eleitores, 17.724 são mulheres, contra 16.064 dos homens. Por isso, o candidato que pretende conquistar o voto feminino precisa estar ciente do que elas querem dos futuros vereadores e prefeito. Acho que, em primeiro lugar, sendo honesto, né? Tem que ser sincero, tem que ser honesto, né? Eu acho que tendo uma boa conduta, não só das mulheres, mas de todos, né? Olha, primeiro de tudo, tem que ser honesto, né? Mas este professor de ciência política diz que a honestidade é o mínimo que se espera do candidato e que o público feminino precisa ficar mais atento à história completa de quem irá votar. Essa estrutura de busca do voto pode se estabelecer com a pretensão de uma maquiagem em determinados momentos. No que diz respeito ao programa eleitoral, é a pretensão de que eu tenha de buscar trazer ao eleitor quais são as minhas pretensões para o mandato político dos 4 anos para o qual eu serei eleito. Essa estrutura é que leva ao poder político. Se eu estiver preso inicialmente a uma propaganda eleitoral, eu facilmente serei iludido em relação àquilo que me é proposto e eu não conseguirei exercer o meu poder político além do voto. No dia 2 de outubro eu acabo finalizando a minha participação política. Quando a minha pretensão de análise ela é com a questão de programa político, é uma análise em que eu faço para os 4 anos seguintes, em que o meu exercício democrático não encerra em 2 de outubro, muito pelo contrário. É o início de uma fase em que, a partir de janeiro, eu tenho a possibilidade de mantença do meu poder político sem transferência ao meu representante. Para não cair na lábia do político, que é um durante a propaganda eleitoral e outro, quando eleito, o professor César dá uma dica. A dificuldade que se tem é que, para que eu saiba se há apenas uma propaganda eleitoral ou um programa político, não existe milagre. É apenas acompanhando a estrutura de ciência política, mas muito mais do que isso, de ciência social na qual eu estou inserido. Se eu acompanhar o dia a dia do meu município, o dia a dia daqueles que se apresentam como representantes de um futuro pleito, quem sabe aí sim eu consigo identificar quem é que apresenta apenas uma propaganda eleitoral e quem efetivamente tem um projeto político. A eleição este ano vai ser realizada no dia 2 de outubro. Tempo suficiente para as mulheres capricharem no voto. E tomara que elas votem consciente, né? Que elas votem consciente e que elas observem a realidade do Brasil, né? E vamos lá votar consciente, cada um com o seu compromisso. A gente tem força, a mulher tem poder, né? Então vamos ver o que eu creio que a gente consegue, que a maioria consegue. Só se unir bastante, né?